Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs que estão chegando agora, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Nós vamos dar início a mais uma palestra pelo Grupo Renascer. E hoje vamos tratar das virtudes supremas. Só aguardar Chico Fernandes, que fará a participação musical, entrar aqui. E aí a gente convida ele para iniciarmos. Chico já está aqui. Deixa eu fazer o convite. Boa noite aos que estão chegando. Olá, gente linda do Renascer. Boa noite, Lili. Oi, Chico, boa noite. Um Tudo bem? probleminha, não estamos lhe vendo. Não Só lhe acredito ouvindo, nisso. tudo bem. Como é que a gente resolve? Vou sair e entrar de novo, tá? Tá bem, a gente aguarda. Boa noite, Ju, Camila, Glécia, Vera Lúcia, Adonilo, Evelyn, Elisângela, Lúcia, Francisco, todos que estão chegando, boa noite, Betânia. Aguardando o Chico aí, que deu um probleminha. Tava só o som dele, né? Sem a imagem. Vamos tentar novamente, ver se agora dá certo. Evelyn, boa noite. E agora? Inácio, boa noite. Chico continua do mesmo jeito. Coisa Meu estranha, Deus. né? Muito estranho. Eu atualizei tudo, mas Nós fizemos no sábado passado, né? E deu certo. vamos então. Tocaram assim? Vamos continuar, né? Vamos fazer o seguinte. Você vai sair mais uma vez e não faz o convite. Deixa que eu faço e você só aceita. Pra Ok, gente então ver se dá vamos certo. lá. É, isso mesmo. Vamos lá. Tá. Vamos tentando, né, gente? Coisa da tecnologia aí, ela tem essas surpresas, né? Boa noite, Ari. Evelyn. Boa noite. Ceissa Queiroz. Estamos só aguardando o Chico entrar novamente para ver se a gente consegue. O som dele tá aparecendo, mas a imagem não. Aí depois vocês só me confirmam para mim se para vocês aparecer assim também. Eu acredito que sim, né? Saiu só o som dele. Só aguardar ele chegar. E aí eu faço o convite novamente. Tá assim também, né, Camilinha? Tava aparecendo só o som, né? E a imagem não dele. Confirme pra mim, minha flor. Ou se era só eu que não tava vendo ele? Boa noite, Joário. Era assim mesmo, né? Minha alma gêmea, Fátima Lúcia. Só aguardar Chico entrar. Ele não apareceu aqui ainda pra mim, não. Deixa eu ver se ele entra e a gente chama ele. Amém. Boa noite para todos nós. Hoje a gente vai trabalhar o tema Virtudes Supremas. Tema bem interessante. Só que Chico saiu e não entrou mais. Kaline, boa noite. Tadeusa, boa noite.
Estamos só à espera de Chico Fernandes para ele poder entrar novamente e eu fazer o convite. Agora sim, ele está aqui. Vamos ver o que acontece. Lili, Agora sim. boa noite mais uma vez. Eu estava, só que você não me visualizou. Aí eu resolvi mandar de novo o convite. E agora Estranho, deu certo. né? Agora eu estou lhe vendo. Então, boa noite, então vamos tocar a live, né? Vamos tocar. Boa noite aí a todas e a todos, né? Esses 6 minutinhos aí iniciais, questões da tecnologia, né? Ela prega algumas peças sempre, né? A gente está um pouquinho à mercê dela, mas também a gente tem que agradecer a ela, que é através dela que estamos aqui conectados nessa página do Instagram, né? Tão bonita, que reflete um pouco das atividades realizadas pelo Grupo Espírita Renascer. E hoje estamos nós aqui para dividir com vocês a temática da noite, né? Então, sem mais delongas, após a nossa saudação inicial, nós vamos aí buscar nos sintonizar com a espiritualidade maior, né? Para darmos início aos trabalhos da noite, para solicitar do amado Mestre Jesus que nos guia, né, durante todo o nosso percurso de vida, a proteção, não só para essa noite, mas para todos os dias de nossas vidas, e passar para o nosso irmão Chico para ele fazer a nossa prece inicial. Então vamos todos nos sintonizarmos, né? Com a música, com a mensagem que ela nos traz, a mensagem mais sublime que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Amém, Chico, assim seja. Seja bem-vindo, meu irmão, então, para dividir comigo essa noite aqui, com os irmãos que estão nos acompanhando, né? E os que vão também nos assistir em outros momentos. Como eu disse de início, né? Nossa palestra está intitulada Virtude Suprema, é um título bem instigante, né? Até estava conversando com uma amiga minha, a gente brincando um pouco sobre isso, né? Então, existem virtudes mais importantes do que outras, né? O que são essas virtudes supremas? Por que desse título, né? Então, esse tema das virtudes, ele é um tema que dá margem para muitas reflexões, né? Para reflexões diversas, calcadas em diferentes matizes, né? Do pensamento, inclusive.
e é um tema também da filosofia, né? Como o Espiritismo é uma tríade, né? A sua formação, ela se dá via tríade, ciência, filosofia e religião, as virtudes também, quando a gente pensa pela ótica espírita, ela precisa considerar o tríplice aspecto, tá bem? E como a gente já destacou que elas fazem parte aí também do âmbito da filosofia, se a gente for mergulhar um pouquinho na história, né, por exemplo, os filósofos ao longo dos tempos trataram em diversos momentos sobre as virtudes, né? E nós vamos encontrar em Aristóteles, por exemplo, a ideia das virtudes cardeais, né? Que é a prudência, a justiça, a temperança e a coragem. São virtudes muito interessantes, né? Prudência, justiça, temperança e coragem. No entanto, em termos da doutrina espírita e em termos da palestra que nós vamos conversar hoje, a perspectiva de virtude que nós vamos seguir, ela vai para uma outra lógica, né? Essas virtudes, as 4 virtudes filosóficas aí, trabalhadas por Aristóteles, estarão ancoradas nas 3 virtudes que nós vamos trabalhar essa noite. Mas, para início, né, o que seria virtude? E aí a gente foi buscar no dicionário para entender o que é o significado da palavra virtude. E o dicionário vai nos colocar que significa conformidade com o bem, com a excelência moral ou com a excelência de conduta, né? Então, quando eu penso em virtude, é como se eu fizesse um antagonismo ao que seria vício ou ao que seria malefício, né? Porque virtude está ancorada nessa perspectiva de conformidade com o bem. Vi que Paulinha chegou aí, boa noite, minha flor. A nossa perspectiva, portanto, sobre virtudes supremas, ela tem essa fundamentação filosófica, né? Mas são aquelas virtudes que são consideradas pelos nossos amigos católicos como as virtudes teologais, aquelas 3 definidas por Paulo, né? Lá na carta dele aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele vai tratar de fé, esperança e caridade. Então, a nossa tríade, as virtudes supremas que nós queremos trabalhar um pouquinho mais essa noite, é a fé, a esperança e a caridade. E essas 3 virtudes, elas foram tratadas em vários momentos da codificação espírita. No Evangelho, no capítulo 19, a gente vai ver um item só sobre isso. No Livro dos Espíritos, né, nas questões, depois da questão 800, a gente vai ver muitas reflexões sobre a perspectiva de virtudes. Na Revista Espírita, por exemplo, a de fevereiro de 1862, nós vamos ver artigos diferenciados que tratam fé, esperança e virtude. Então, foram 3, e caridade, perdão, foram 3 virtudes muito bem trabalhadas também pela codificação espírita. Certo? O irmão Arthur Valadares, que é um palestrante espírita que eu gosto muito de ouvir, não só porque ele é muito sábio, mas é porque ele é muito didático. E ele é alguém que faz assim uma imersão muito bacana no Evangelho do Cristo, né? Estudioso de Paulo de Tarso, então eu gosto muito de escutar ele. Ele vai nos dizer, né, vai tratar essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, como sendo as virtudes que vão refletir o divino em nós. Então, toda vez que eu ajo com fé, com esperança e com caridade, eu estou agindo, me permitindo, melhor dizer, que o divino tenha ação direta sobre mim, né? E, a partir dessa ação direta do divino sobre mim, eu consiga fazer o bem às pessoas. Então, ele vai dizer que essas virtudes, essas 3, elas vão alimentar as demais. Portanto, essas 3 virtudes, fé, esperança e caridade, para nós, elas também alimentam as virtudes filosóficas trabalhadas, por exemplo, por Aristóteles. E aí é bom que se diga, quando nós estamos tratando, por exemplo, de fé, que a nossa fé, que a ideia de fé que nós espíritas temos, é uma fé que seja
racional, né? Inclusive a frase de Kardec, que fé inabalável somente é aquela que ela pode estar, né, a serviço ali, ela não se abala estando nas diferentes épocas da humanidade. Em qualquer momento que a gente puder, de repente, se contrapor em determinado momento, a fé ela não vai se abalar, né? Porque ela é racional. Eu posso, de repente, estar acreditando em algo, ter muita segurança sobre algo, mas aí a ciência que é progresso, que progride, me demonstra que aquilo ali não era exatamente o que eu estava acreditando, e eu coloco eu quanto à humanidade, que a humanidade estava acreditando até o momento, né? Ocorre um descobrimento novo, enfim, uma variação de alguma coisa nesse sentido, e aí eu passo a acompanhar o que a ciência está destacando. Minha fé não se abala. Por que ela não se abala? Porque ela é racional e ela é progressista, né? Eu entendo que o que eu desconheço hoje, ou que eu entenda pouco hoje, amanhã pode estar mais bem descortinado, a ciência ter evoluído mais, como se a gente for pensar na história da humanidade, sempre foi assim, né? E aí aquilo que era mágico, que era místico, se torna explicável do ponto de vista também científico, né? Então, essa é a nossa fé que é racional, né? E aí, no capítulo 19, que eu estava destacando para vocês, no item 11, o Espírito Protetor José vai nos dizer que a fé, ela é a mãe da esperança e a mãe da caridade. Eu acho lindo esse capítulo todo, né? Mas, sobretudo, esse item que é ditado por esse Espírito Protetor José. Depois, se vocês tiverem curiosidade, é bem curtinho, faça essa leitura. Item 11 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele coloca a fé, a esperança e a caridade como sendo as três virtudes que ele vai chamar de trindade inseparável. Elas só, de fato, se materializam quando elas estão cada vez mais unidas. Por isso que, às vezes, para nós é um pouquinho confuso diferenciar fé de esperança, né? Porque parece que elas estão ali muito concatenadas, muito ligadas, de modo que é difícil separar, mas José vai explicar por quê, né? Porque a fé, ela tem essa conotação de ser o primeiro passo. Então, a fé, ela é a genitora, ora, ela é a mãe, né? Ela é a genitora da esperança e da caridade. Um filho não tem como existir sem que tenha havido antes dele uma genitora, não é verdade? Então, essa é a ideia de fé que o Espírito José nos traz e que eu acho, assim, belíssimo, inclusive, muito poético. Se nós formos pensar nessa fé, Jesus já trabalhava com a fé nessa perspectiva. Quando ele curava, ele dizia, vai, que a tua fé te salvou, né? Você se curou pela sua fé. Como a nos dizer assim, olha, tu destes o primeiro passo. Qual foi o primeiro passo? Ter fé. Então, tu adquiristes a primeira virtude. Agora vai. É preciso que adquiras as demais. É preciso correr atrás das demais virtudes. Mas a primeira, a genitora, que vai gerar as demais, tu já conseguiste gerar. Então, ides em paz. O mestre já nos colocava isso, já asseverava isso para nós, quando ele curava as pessoas, né? Então, a fé, como sendo esse primeiro passo, inclusive para a regeneração do ser humano, né? Para a nossa transformação. É muito difícil nos transformarmos sem fé, né? E quando eu coloco fé, mais uma vez, eu não estou me referindo à fé dogmática. Porque os dogmas, quando eles são questionados, eles não conseguem se sustentar, né? Quando a gente questiona os dogmas, muitas das vezes as respostas são: é mistério de Deus. E mistério de Deus não se questiona. Então, não é desse tipo de fé, que eu respeito bastante, que nós estamos tratando. Mas esta fé raciocinada que o Espiritismo também nos apresentou e que Jesus asseverava, exortava toda vez que ele curava, né? E aí, a fé é a certeza, né? Paulo vai nos dizer isso, que eu também acho belíssimo. É a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê.
Isso é muito profundo, é muito filosófico, inclusive, né? A certeza do que se espera e a prova daquilo que não se vê. Né? Isso é a ideia de fé. Porque fé é aquele motor que vai descortinar para nós o nosso caminho, o que se tem à frente, né, na nossa caminhada. Então, quando eu tenho fé, eu entendo que o meu passo é o de seguir, é caminhar adiante, né? E é caminhando que eu vou me transformando e, portanto, conseguindo adquirindo as demais virtudes, né? Para refletirmos um pouquinho mais sobre fé e sobre o nosso compromisso em exercê-la, vamos ouvir aí a música né, Chico de Gonzaguinha? Exatamente. Exatamente. E só um comentário, essa questão da fé, Jesus usa a palavra mover, né? Se tiveres a fé do tamanho do grão de mostarda, né? A questão de remover, né? De remover montanhas. E essa questão que você traz, você coloca o motor como analogia, que é essa fé, né? Que movimenta tudo, dizer assim, porque tudo que é pensado e que é realizado é através da fé, né? E a fé é esse motor. E é esse movimento, né? E motor é movimento, né? É interessante pensar nessa ideia do motor e pensar na ideia do movimento. Na época de Jesus não existiam motores, mas Jesus já se anteveio a ele, né? Porque falava em movimento, né? Que os motores movem coisas. Os motores movem aviões, os motores movem os trens, os motores e não esses motores físicos, né? Mecânicos, mas os motores do nosso pensamento e do nosso querer. Então é interessante. E a música nos diz assim: eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser uma terra feliz. Oh meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. E a vida, ela é maravilha, ou é sofrimento. Ela é alegria ou lamento. O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma dor de repente, felicidade no segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que a vida é viver, ele diz que a vida é morrer. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força e a fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou vier. Sempre desejada, por mais que esteja errada. A ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. E não ter a vergonha de ser feliz. Amar a beleza de ser uma eterna feliz. Oh meu Deus, eu sei
E a vida devia ser bem melhor, será? Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Oh, meu Deus do céu. E a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Ai, que delícia. Chico, por que essa música representa fé? Fala aí pra nós. Porque na verdade, ela faz um chamado à vida, né? Porque muitas vezes nós temos tantas coisas lindas para se viver e nos apegamos aos problemas que o mundo material nos traz, né? E é como ele diz aqui, né? E a vida, né? A vida que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, né? Tudo isso se faz por intermédio da fé. E é interessante, quando na outra parte da música ele diz, eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, né? É bonita e é bonita. Então, assim, a fé é essa beleza que nos move a viver bem, né? Ninguém consegue viver bem se não tiver fé. Fé no outro, fé em Deus, fé em si mesmo. Isso que você falou anteriormente, é muito interessante, porque eu sempre gosto de ressaltar o seguinte, Jesus nunca disse assim, eu o curei, eu o salvei, eu fiz isso. Jesus sempre remete ao outro a condição da solução dos seus próprios problemas, né? Tua fé o curou, né? Tua fé o salvou, né? Vai, não peques mais, né? Eu acho tão lindo aquela parte, não sei se é conceito de parte meu, quando ele pede que Jesus cure ele, aí Jesus faz a seguinte indagação, você quer? Né? Porque né? E aí eu não sei, aqui alguém depois pode até corrigir, não sei se é o cego de Bartimeu que o cego diz eu quero, né? Então assim, né, Jesus pergunta, mas a questão está em nós. E o próprio Cristo já nos disse, né? Vós sois capazes de fazer o que eu faço e ainda mais. Ele estava se referindo à fé que nós devemos ter, a crença, a pureza, né? Tudo isso. Então essa música fala disso, né? Fala, e a vida o que é, diga lá, ela é maravilha, ou é sofrimento, ela é alegria, o lamento, o que é, meu irmão. E aí tem outra frase que ele diz, e na moça eu ponho a força da fé. Então, a música se representa tudo isso, né? E mais interessante ainda, só para fechar, é quando ele diz assim, eu fico com a pureza e a resposta das crianças, porque a arte, ela tem essa maravilha de trazer diversos contextos, vamos dizer assim, para dentro de uma letra só. Na literatura a gente chama de intertextualidade, né? Então, esse contexto, esse trecho especificamente suscita aquela palavra de Jesus, aquela onde Jesus proferiu, né? Deixai via minhas criancinhas, né? Feliz daqueles que tiverem o coração puro como de uma criança. Então é uma música linda, de uma mensagem maravilhosa. Salve, Gonzaguinha. Salve, salve, né? É uma música que nos evoca essa fé, né? Fé na vida, né? Apesar de todas as turbulências, fé na vida. Fé que nos move, né? Fé que nos coloca para frente. Aquele fé do primeiro passo, né? E aí, nossa segunda virtude, a esperança. E esperança, como destacado no Evangelho, né? É junto com a caridade, filhas da fé. A esperança, ela nos resgata, né? Ela nos dá o sentido à vida. A esperança nos permite viver os dias de tempestade, lutando pelos dias de calmaria, né? Porque para tratar da esperança, né? Nós a consideramos ela numa perspectiva bem freiriana, né? Esperança do verbo esperançar. Porque a esperança do verbo esperar é ficar ali passivo, né, aos acontecimentos da vida. Mas a esperança do verbo esperançar é lutar por, é correr atrás. Tem uma anedota que sempre é contada quando a gente traz um pouco do exemplo da esperança, que é assim, conta-se que tinha um estudante
que rezava todos os dias e pedia a Deus um milagre de passar no vestibular. Já tinha feito alguns e não tinha passado. Certa noite, na sua prece noturna, chega para ele, se materializa, né, na frente dele um anjo do Senhor. Aí o anjo ele muito, né, feliz com aquele anjo materializado na frente dele. Aí o anjo diz: eu vim da parte de Jeová atender o seu pedido. Aí ele diz: eu não acredito, Deus vai me permitir passar no vestibular. Ele diz: olha, Jeová mandou lhe dizer que está muito interessado em atender o seu pedido, mas ele tem, ele coloca para atender esse pedido uma condição. E aí o jovem diz: qualquer uma que ele me colocar, eu estou fazendo. Aí ele diz: é simples, a condição é que você estude. Então não teria como o jovem passar no vestibular sem ele estudar, né? Porque Jesus mesmo nos disse: batei, né, que a porta irá se abrir. E esperança, do verbo esperançar, é isso. Ele tinha a esperança de passar no vestibular, mas a esperança daquele jovem estava calcada no verbo esperar, de ficar esperando acontecer. E a esperança cristã, a esperança enquanto virtude, filha da fé, que o Evangelho nos apresenta, é essa esperança que também nos coloca na ativa, no buscar, né, no fazer acontecer o dia de calmaria após a noite de tempestade, né? Mais ou menos nessa perspectiva. Nossa ideia de esperança, portanto, é essa proclamada pelo próprio Cristo, né? Do pedir, do correr atrás, para que as coisas possam, de fato, acontecer. No livro Consolador, Emmanuel vai nos dizer uma coisa muito bonita, né? Que a fé é como se fosse o sol, e a esperança é como se fosse a lua. Ele vai usar essa analogia para tratar de fé e de esperança. Ou seja, a fé alimenta a esperança. Na hora que a fé ela se afasta, né, a ideia da luz solar se afasta, não está mais iluminando esse polo e somente o outro, quem aparece? A lua refletida, né, através da luz solar. Então, a lua enquanto esperança. E aí, na noite em que nós estamos abatidos, né? E que a noite é densa, né? E cada vez mais demorada a vinda do dia, do amanhecer, o dia, nós temos a esperança lunar, né? Como essa forma de clarear o nosso caminho. Então, não estamos na escuridão em nenhum momento da nossa vida se nós temos fé e se nós temos esperança. Acho muito bonito, né? Quem tiver curiosidade, fazer a leitura desse livro Consolador, quando a Amanda traz essa analogia para nós. Fé enquanto sol e esperança enquanto lua. E aí no livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, do irmão Jacó, é um outro livro que eu indico, uma leitura muito belíssima, né? Lá ele trabalha técnicas de passe, né, para a cura da depressão, mas ele conta a história dele todinha e tem 2 capítulos do livro destinados para o trabalho do tema sobre a esperança, né? Ele vai enfatizar que a falta de esperança agrava o problema da depressão e que a melhora no quadro da depressão, claro, junto com as terapias, né? Tanto a terapia da medicina tradicional, quanto as terapias alternativas, e especialmente a terapia do passe magnético, a esperança, ela faz com que a depressão, a volta da esperança faz com que a depressão, ela se afaste um pouco do indivíduo, né? Porque o que é a depressão? É você não confiar, não acreditar em mais nada, né? A depressão é quando lhe falta a esperança total de que as coisas vão melhorar, de que você vai conseguir caminhar, né? De que você vai ter iluminado o seu caminho, de que o sol voltará a raiar amanhã. A depressão é como se você estivesse num buraco muito escuro, é uma doença seríssima, que às vezes a gente não leva em consideração e que ceifa milhares de vidas, né, todos os anos. Inclusive, é um transporte, um passaporte para a prática do suicídio, nós sabemos disso. E aí, o que é a depressão? É essa ausência total da esperança. Então, a esperança nos renova as energias, nos renova as forças e nos faz acreditar novamente
na vida, né? E aí ele fazendo, relembrando Tomás de Aquino, ele vai nos dizer que a esperança, ela não é uma atitude passiva. Então, se a fé é o primeiro passo, a esperança é o segundo passo. Então, nós estamos sempre no movimento, na ideia de nos movimentarmos. Paramos de nos movimentar, nós ali, de alguma maneira, atrapalhamos, né, a marcha do progresso que invariavelmente nós estamos inseridos. Eu não estou dizendo que nós detemos a marcha do progresso, porque os Espíritos já nos explicaram que não, impossível. Invariavelmente nós progredimos do átomo ao arcanjo. Todos estamos na marcha do progresso. Mas a falta de esperança faz com que a gente pare, né, nessa caminhada, a gente estacione. E aí é preciso que a gente invoque diariamente a esperança nos nossos dias, nas nossas ações, e quando percebermos que tem algum irmão no nosso caminho, seja um parente, um amigo, um vizinho, alguém desconhecido, mas que de repente eu reconheci na rua, enfim, no trabalho, que eu percebo que ele está perdendo a esperança, porque perder a esperança é perder o gosto de viver, que eu seja aquela pessoa capaz de lhe renovar as esperanças. E aí a gente pode dizer, mas você está pedindo muito. Renovar a esperança de alguém pode não ser uma coisa tão difícil, não, né? Às vezes basta o nosso olhar um pouquinho mais solidário e tentar tocar naquilo que pode ser mais sagrado para ele, né? Para tentar ajudar esse nosso irmão, essa nossa irmã, a se renovar, a se encher novamente de esperança e a dar o passo seguinte, não ali se deter na marcha do progresso, né? Para invocarmos, então, a esperança, vamos aí de dias melhores, Chico? Vivemos esperando dias melhores. Dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre.
dias melhores pra sempre. Dias melhores, né? Vivemos esperando e devemos também viver na busca, né? No fazer para que esses dias aconteçam, né, Chico? Hoje nós estamos vivendo dias muito difíceis, né? Eu costumo dizer que nós estamos numa noite, desde março de 2020, quando decretou-se uma pandemia mundial, nós ainda estamos na grande noite, né? Na noite que nós temos, em alguns momentos, um luar, né? Que é aquela esperança, né? Que faz com que a gente acredite que dias melhores virão. Mas tem noites muito escuras que poucas estrelas a gente consegue acessar e encontrar no céu, né? E aí parece que a esperança está cada vez mais distante de que esses dias passem, né? De que esses dias que estão nos angustiando terminem. Só que esses dias não vão parar, não vão passar se nós não tivermos, aí eu estou falando da pandemia, vacina para todos e todas, né? Responsabilidade com a nossa vida e com a vida do outro, então, o uso de máscara, né? A higienização das mãos. Então, são esses elementos que fazem com que vacina e essa responsabilidade pela vida nos permita a passagem dessa noite turbulenta, difícil, angustiante, para um dia realmente de sol, um amanhecer muito mais bonito, sem esse vírus que já tem ceifado muitas vidas, né, e provocado aí crises enormes. Essa é a nossa ideia de esperança, né? É verdade. Só um adendo rapidinho, pequena. É assim, e como você bem proferiu, né, chama sempre a sua atenção para o verbo esperançar, né, para esse olhar freiriano, que é um olhar cristão, né, porque nós temos que fortalecer a nossa esperança, buscar, mas a esperança no sentido de nos doarmos, né, porque se o mundo está assim, ainda com nuvens escuras, né, numa situação ainda pouco de muitas dificuldades, e sabemos que essa é uma crise sistêmica, porque não é só uma crise pandêmica, sanitária, é uma crise econômica, é uma crise de valores, é uma crise de falta de amor à humanidade, né? Então, assim, um convite ao mesmo tempo para que nós possamos, porque o mundo melhor que nós desejamos depende de nós. A gente quer o próprio Cristo como um grande mensageiro divino, o nosso maior irmão, disse claramente: faça a tua parte e o céu se ajudará, né? Deus está pronto sempre, por todo sempre, a nos acolher tanto é assim que nos deu uma casa maravilhosa. Na contramão de tudo isso, nós fazemos exatamente o contrário. Então, cabe a nós também a transformação desse mundo em um mundo melhor. Né? Não vamos esperar só que a divindade cuide disso. E aquela velha questão: quais são os nossos méritos, né? Qual o meu mérito, o mérito de todos nós aqui, se queremos um dia melhor, mas se não somos capazes de construir dia a dia esse mundo melhor. Então, são questões para que nós possamos refletir, né? Esse é o ponto. Verdade, Chico. Por fim, né, não menos importante, nós temos a caridade, que é o amor em ação, de fato, né? Posta aí como a maior de todas as virtudes, porque é aquela que mais nos aproxima de Deus. E mais uma vez, nós não estamos falando de caridade só do ponto de vista material, do doar o pão, o agasalho, né? É óbvio que é uma caridade importante, né? Porque é preciso que a gente alimente aquele que tem fome. Inclusive, quem tem fome não tem nem condições de pensar, de raciocinar, porque primeiro precisa se abastecer para isso, né? Então, é importante, sim, mas ela não é a mais importante, talvez, ou melhor dizendo, não é a única, né? Existe uma caridade que é a caridade moral, que é a caridade, por exemplo, do ouvir, do se colocar no lugar do outro, né? Do respeitar as diferenças. Nós estamos num mundo em que o racismo ainda é muito forte. No Brasil, o racismo estrutural mata todos os dias, né? Marginaliza todos os dias os nossos irmãos negros. Nós estamos num país em que se mata, né, diariamente
que machuca, que marginaliza nossos irmãos e irmãs da comunidade LGBTQIA+. Enfim, nós precisamos dessa caridade moral que acolhe a todos, porque era essa caridade, tal qual entendia Jesus e tal qual vivia o próprio Cristo, né? O Cristo não fazia diferença entre as pessoas, inclusive porque ele evocava essas diferenças, né? Ele estava ali sempre rodeado de todas as pessoas, de representações de todas as estratificações da sociedade. Então, é preciso que a gente também passe a essa vivência com Cristo, materializando a caridade moral no nosso dia a dia e nas nossas ações. Lili? Queria falar, Chico? Me permita. Eu quero sim, meu amor. Me permita só uma coisa dentro disso que você nos traz, porque quando a gente observa aquela cena de Jesus indo jantar na casa de Zaqueu, e estando também na casa de Nicodemos. Nicodemos era um cobrador de impostos, né? Era Nicodemos? Era Mateus, Nicodemos, né? Mateus também. Uhum. Isso. E Jesus, né? Porque assim, aqueles também que estavam próximos. Isso. Jesus também era, de uma certa forma, tolhido por aqueles que o acompanhavam, porque só eles achavam que eram dignos de receber a luz do Cristo, né? E aí, como bem disse você, Jesus não fez acepção de classes, né? Porque da mesma maneira que Jesus jantou com um cobrador de impostos, que na época era um alto funcionário da corte, era como se fosse um alto funcionário da Receita Federal hoje, por exemplo, né? São pessoas que vivem muito bem, que têm alto poder. Esse cobrador de impostos era aquela pessoa que estava a serviço, inclusive, do Império Romano. Inclusive, era romano, muitas vezes, né? Os cobradores de impostos eram romanos. Então, mas Jesus jantava essas pessoas. E Jesus não fazia acepção de classe. E jantava com o cobrador de impostos. E estava junto com as prostitutas, com os leprosos. Então, assim, é esse olhar que Jesus nos convida. Não é apenas angariar uma cesta básica. Você falando aí sobre a exclusão no nosso tempo moderno, eu estava lendo um dado tão triste com relação à vacinação, por exemplo. Dos 100% das vacinas existentes no mundo, só 2% foram para o continente africano. Quer dizer, os países mais ricos concentraram a maior parte das vacinas. O Canadá, por exemplo, comprou 5 vezes mais do que o que precisa de vacinas. Quer dizer, essa questão individual e esse hegemonismo também das grandes potências, de marcar poder, assim como existia na época de Jesus, porque quem era o hegemonismo? Quem é que protagonizava o hegemonismo na época? O Império Romano. Hoje, são os americanos, chinês, né, que praticam esse hegemonismo. Então, esse hegemonismo para nós, para o mundo que pensa em ser um mundo é muito nocivo. Imaginem vocês um país ficar com 5% a mais, com 5 vezes mais do que o que precisa, enquanto que um continente inteiro que não pode comprar vacina e que só tem 2% do total de vacinas do mundo. É um absurdo. Nós temos que falar sobre isso, né? E aí a gente vai ver o orgulho e o egoísmo, né? Realmente as duas grandes chagas da humanidade. Por isso que a bandeira levantada pelo Espiritismo é a bandeira da caridade, né? Kardec acertadamente também fez isso. Dizer que fora da caridade não há salvação é deixar claro que eu não preciso, por exemplo, sair, né, do meu lugar, no sentido de religião, né, para alcançar essa chave de salvação. Independente de onde eu esteja, essa foi a proposta, por exemplo, dos espíritos, e reforçada por Kardec, né, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Não preciso deixar a minha religião para acessar a perspectiva de salvação. Mas se eu não praticar a caridade, eu me distancio cada vez mais da divindade, né? Porque Jesus resumiu os mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu fico mais perto de Deus, né? A partir do momento que eu amo e que eu pratico a caridade com aqueles que caminham comigo, né? Com aqueles que eu encontro na estrada.
Inclusive, essa vai ser uma pergunta, quando Kardec se refere à virtude, qual que seria a virtude mais meritória, né? E os espíritos vão responder a Kardec que é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. E aí vocês podem dizer, não é meio redundante falar em caridade desinteressada, porque se tem interesse não dá para ser caridade, né? E até a gente pode levar em consideração a isso. Mas, às vezes, a gente pratica a caridade não com interesse material exclusivo, mas para ganhar um lugarzinho melhor na espiritualidade. Por exemplo, nós que pensamos muito nas ideias de colônias espirituais, né, que é uma linguagem mais do André Luiz, do Emmanuel, né, a gente não vai ver isso na codificação, com essa nomenclatura, mas na bibliografia complementar, sim. Aí, às vezes a gente está ali fazendo, né, fazendo um esforço grande de ser mais caridoso, não pensando no nosso progresso de fato, mas em ganhar um cantinho bom lá no nosso lar, né, por exemplo. Então, essa ideia, né, de tentarmos praticar a mais meritória das virtudes é aquela que vai se basear na caridade, mas uma caridade que seja desinteressada, que você vai fazer porque o seu coração é acessado por forças do bem que te move, que te coloca, que te exorta para estender a mão àquele que necessita. E aí, como a gente já destacou, não só do ponto de vista material, né? Na questão 886, Kardec vai perguntar qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, mas aí ele faz uma pergunta mais difícil, que as perguntas de Kardec não eram tão simples, né? Algumas sim, outras de cunho mais complexo. Mas a verdadeira caridade, qual era o sentido da verdadeira caridade tal qual a entendia Jesus? Aí ele complicou um pouquinho mais, né? Não é a caridade que eu entendo e que Chico Fernandes entende, por exemplo, né? E Vilene, que comentou aqui, os irmãos que estão presentes. Não é essa caridade, mas como entendia Jesus. E aí se formou aquele famoso BIP no meio espírita, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade, tal qual entendia Jesus. Quando nós estivermos exercendo esse tipo de caridade, o mundo não será mais esse planeta ainda tão mesquinho, onde nossas relações com o meio natural, né? O meio físico, o substrato físico natural, e com os nossos irmãos e irmãs, sejam tão predatórias, elas não serão mais dessa forma. Serão relações mais harmoniosas, porque nós estaremos sendo benevolentes, indulgentes e seremos pessoas capazes de fato, perdoar. E esse BIP aí, né, esse BIP, melhor dizendo, na doutrina espírita, também é uma mola propulsora do progresso. No livro Vinha de Luz, no capítulo 10, Emmanuel traz uma reflexão muito bonita sobre a caridade, que ele vai chamar de caridade essencial. Nessa página belíssima, ele vai nos ajudar a entender como é que se importa de verdade a caridade em nossa vida. E aí eu quero ler só um trechozinho do que Emmanuel nos traz. Ele diz o seguinte: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre, no seu Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele e para que ele viva verdadeiramente em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da nossa fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Essa fala do Emmanuel é muito bonita e profunda. Naquele momento extremo da nossa solidão, do adeus e da despedida do corpo físico, por exemplo, serão as caridades ou a caridade que praticamos durante essa encarnação, que será luz para essa entrada no plano espiritual. E a ausência dela nos colocará desta forma como Emmanuel destaca, vazios e desolados, como mendigos da luz, né? Como pessoas que estão numa tremenda escuridão.
Caridade é, portanto, para nós, essa luz, né, a guiar os nossos caminhos. É como as estrelas, por exemplo, do céu, em que quando a gente olha, encontra ali a expressividade da beleza construída por Deus, né? É quando você vê, por exemplo, você está numa noite muito escura e de repente você encontra um farol. A caridade é mais ou menos isso. Aquele farol vai iluminar a noite escura, a caridade vai iluminar as nossas vidas. Para esse momento que Emmanuel vai falar, os instantes de supremo testemunho, é nessa hora que as nossas ações no bem vão contar muito para nós. E aí é preciso que a gente exerça essa caridade, como sendo ela, portanto, para nós que estamos falando hoje de virtudes supremas, ela se faz, então, como a mais meritória de todas as virtudes, né? Como destacado pelos espíritos a Kardec. Porque é essa caridade, inclusive, que traz o diferencial para a nossa vida. Uma vida em que eu me preocupo mais somente comigo, e eu não estou dizendo que nós não podemos cuidar de nós, pelo contrário, preciso que a gente se ame primeiro, para que a gente seja capaz de amar o outro, mas uma vida em que o sentido está em ter, em construir, em conquistar bens materiais, em ter apenas conforto para mim, é uma vida muito desoladora. No final da existência, quando você for fazer o somatório, o que você leva são as experiências que você compartilhou, é o bem que você foi capaz de fazer, são os momentos que você dividiu com os amigos, né, do caminho, com a família, por exemplo. São esses momentos que realmente ficam, que fazem importância na nossa vida, né? E não que a gente amontoou de bens materiais. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, essas são as 3 virtudes supremas. Fé, esperança e caridade, a maior de todas dela, a caridade, como nos disse Paulo lá a Coríntios, ou como algumas interpretações trazem, como amor, que para nós, o amor nada mais, nada menos do que a caridade. Na verdade, a caridade não é nada mais, nada menos do que o amor em ação, né? Toda vez que o amor está em ação, nós estamos visualizando a caridade se manifestando. Que ela seja aí o lema, não só do Espiritismo, mas o lema das nossas vidas. De nós que somos espíritas, de nós também que não somos, que professamos outra fé religiosa, e também daqueles que, porventura, não têm nenhuma religião e sequer acreditam na divindade. Mas o mais importante do que qualquer outra coisa é fazer o bem. Não interessa se você acredita na existência de Deus, se você professa uma religião, mas se você é capaz de fazer o bem, é isso que vai te mover aí no progresso, né? Estamos todos nós, como disse Emmanuel, a caminho da luz. Eu espero que a gente acesse essa luz através da caridade. Para tratarmos então de caridade, já irmos aí indo para os nossos encerramentos dessa noite, vamos ouvir uma música do Grupo Acorde, que vai tratar sobre uma parábola linda, que é do bom samaritano. Jesus utiliza ela para nos lembrar quem é o nosso próximo. E lembrando quem é o nosso próximo, Jesus nos fala de caridade. Acho linda. E vem exatamente combinar com o que você falou, né? Que independe de religião, independe de ser ou não cristão, pode ser muçulmano, pode ser budista. Se tiver amor no coração, está próximo de Deus. Vamos assim. Caído, passaram ali muitas pessoas, a elas nada se pediu, e olhavam sem compaixão. O primeiro não quis ajudar, disse então tenho que trabalhar. O segundo tinha um compromisso, atrasado não ia chegar. Saíram comentando assim, coitado não pode levantar. E assim passaram umas horas e ninguém o quis ajudar.
Tarará, ninguém o quis ajudar. De repente foi chegando alguém que viajava e se aproximou. O socorre o põe em seus braços e o envolve com seu amor. O seu nome ninguém sabe qual é. Cuidou do homem como um irmão. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. O samaritano ele é, sua religião é Jesus. Vive pelo mundo doando migalhas de luz. O samaritano ele é, sua religião é Jesus. Vive pelo mundo doando migalhas de luz. De repente foi chegando alguém que viajava e se aproximou. O socorre o põe em seus braços e o envolve com seu amor. O seu nome ninguém sabe qual é. Cuidou do homem como um irmão. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Podemos cantar juntos. O samaritano ele é, sua religião é Jesus. Vive pelo mundo doando migalhas de luz. O samaritano ele é, sua religião é Jesus. Vive pelo mundo doando migalhas de luz. Ai, que delícia. Bom samaritano ele é, né? E essa música é muito linda, porque explica, né? Com ela explica totalmente, desde a palavra clara, o que é a caridade que nós estamos entendendo. Independe de religião, independe de cor, né? De credo, de condições sociais. Todos nós temos como praticar a caridade diante das nossas condições. Todos nós, né? De alguma forma temos como praticar a caridade. Jesus colocou ela aí exemplificando, né? Esse ideal de caridade e quem é o nosso próximo. O nosso próximo é aquele que de alguma forma precisa de nós, né? Que está ao nosso caminho e que necessita de nós. Eu acho essa música muito linda. E aí eu gostaria de agradecer mais uma vez a todas e a todos que estiveram conosco, a todos os comentários lindos que eu fui vendo passando aí, né? Mas devido ao nosso tempo eu não pude parar para responder. Muitos agradecendo a você, Chico, e parabenizando a sua arte, né? Chico, ensina as nossas palestras. Eu já disse, Chico, que eu estou bem dependente de você, porque eu não sei mais fazer palestras sem Chico, né? A musicalidade dele harmoniza, né, as minhas reflexões e deixa tudo mais bonito. Então, eu gostaria de agradecer, avisar vocês que no próximo domingo teremos palestra com a Alcídia, nossa querida. E na terça-feira essa palestra vai estar disponibilizada lá no nosso canal no YouTube para vocês compartilharem. Dizer a vocês que nós temos o programa Voz do Espírito todos os domingos, né? Pela Rádio Dumbo, Chico Fernandes que está à frente desse programa lindíssimo também, que nos traz mais para perto do Espiritismo, nos explica um pouquinho mais do Espiritismo. Todo sábado nós temos o ESD, às 4 às 16h30 também. Ainda nossas atividades estão ocorrendo virtual, né?
devido à questão da pandemia, mas se Deus quiser, quando as coisas estiverem melhores, a gente vai retornar presencial, tá bem? Vocês fiquem bem, que Jesus abençoe vocês, a família de vocês, que vocês tenham sempre fé, esperança e caridade como as virtudes a iluminar o caminho de vocês, e eu proclamo isso também para o meu e para o caminho do meu querido Chico, que está aqui conosco. Vou devolver a palavra para Chico para as considerações finais, ele também realizar a nossa prece, que vai ser aí mais uma musiquinha para nós. Muito bem, agradecer a você, Lili. Para mim, na verdade, o privilégio é meu de poder contribuir de maneira singela, mas pode ter certeza que não é você que é dependente de mim, sou eu que sou grato e muito grato mesmo pela oportunidade de servir um pouquinho. E esse povo maravilhoso aqui da nossa família Renascer, essa gente linda, né? Farol do Alto Oeste, Vilene, Alcíndia, Tia Larissa. Nossa, é tanta gente maravilhosa aqui que falar nesse povo a gente começa a chorar aqui. Nosso filho Cabral, então vamos de música, vamos fazer nossa prece final. Uma noite maravilhosa para todo mundo, uma semana de trabalho produtiva, e vamos com fé, esperança e caridade. Agradecemos, Senhor, esses momentos e paz. Nós se sentimos aqui em vibrações fraternais, que a estrada da vida conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, esses momentos e paz. Nós se sentimos aqui, em vibrações fraternais, e a estrada da vida conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Que assim seja, meus amores. Que assim seja. Abraços, querido. Dona Fátima, nós também lhe amamos, viu? Fiquem todos com Deus. Beijo. Valeu, gente.